Bom, gente, PA, né, PA, progressão aritmética em geral, não é algo complexo, né? Não é uma coisa difícil. É uma coisa que depois que você entende calcular a razão, depois que você entende calcular a fórmula do termo geral, depois que você entende o que significa a razão de PA, o que é o termo geral da PA, né? O que é a soma dos termos gerado, a soma dos n primeiros termos de uma PA, você vai vendo que essas coisas vai ficando, como é que eu posso dizer, corriqueira, né? Você vê que vai ficando algo que você já faz de um jeito simples, de um jeito que não é mais difícil, que você não tem mais que ficar pensando muito. Se você prestar atenção, se você vê, a soma dos n termos de uma PA é o último assunto de PA, tá? É o último assunto de PA. Depois a gente já entra em PG, em progressão geométrica. Só que PA acaba aqui. E se você observar bem, se você for uma pessoa observadora e observar bem, você vai ver que a soma dos termos de uma PA, a gente vê tudo que a gente já estudou sobre PA. A gente vê lá desde da primeira aula, que eu falava como que identificava termos, né, o que significava A1, A2, A3, né, a gente viu isso, né, o que significa esses termos, o que é A1, primeiro termo, A2, segundo termo, pode ser elemento também, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, pode ser como você quiser. A gente viu, depois a gente viu razão, né, a gente via, como que calcula a razão de uma PA? Como é que a gente sabe se é uma PA? A gente sabe se é uma PA toda vez que a gente pega um elemento que não seja o primeiro e subtrai do seu antecessor. Se toda vez que você faz isso com todos os elementos ou com parte, né, com a maioria dos elementos da PA e sempre dá uma constante igual, uma constante R, né, que a gente chama de razão, igual, é uma PA. Né? Então a gente viu a razão. Depois disso, a gente viu a fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, se você vê, ó, isso aqui é esses exercícios que eu vou falar agora, são exercícios da soma dos termos de uma PA, tá? E neles, a gente junta tudo. A gente junta tudo que a gente já estudou até aqui. Então, se você está com dificuldade nessa parte de soma de termos de PA, você tem que voltar, tem que dar uma revisada em tudo. Porque a soma dos termos da PA, a única coisa de novo que tem aqui, é só aqui, ó. O exercício inteiro tem 3 partes, ó. A parte que você identifica os valores, né, ó. Porque o exercício pede, determine a soma dos termos de cada PA. Tem a letra A e tem a letra B. A letra A é 3, 11, 19, alguns termos, e o último é o 115. A primeira parte que eu sempre falo para vocês é colocar em destaque as informações que o enunciado do exercício ou que o exercício nos dá. Então aqui, ó, a gente colocou o A1, o primeiro termo, que é 3. Calculamos a razão, né, ó, que a razão é A2 menos o A1. O A2 é 11, o A1 é 3. 11 menos 3 dá 8. E precisamos também do AN, né? Ó, o AN, coloquei aqui, é 115. Para mim poder descobrir, usando a fórmula do termo geral aqui da PA, eu poder descobrir esse N aqui, ó, que é justamente a quantidade de elementos que eu vou ter nessa PA. Então, o exercício tem 3 partes. A parte que a gente identificou aqui, a parte que eu vou descobrir agora quantos termos tem a PA, né, ó, substituindo aqui. Então a única coisa de novo que tem é essa parte aqui da soma dos n termos, né, da PA, que não é difícil. É só substituir a soma dos n termos, você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é substituir os valores que o exercício te deu. É descobrir as coisas e substituir. Então isso aqui não tem nada de novo. Depois que você substituir, é só fazer conta, que todo mundo sabe fazer. Conta de mais, conta de multiplicação e conta de divisão. Em uma conta só tem 3 operações básicas. Então assim, o cara que está com dificuldade ainda,
Ou ele não aprendeu a parte anterior, né? Não sabe identificar elementos, não sabe o que é razão, não sabe o que é último termo, não sabe fórmula, não sabe achar termo geral, né, da PA. Então, tem que identificar essas coisas. Você tem que identificar qual que é o seu problema, onde você está sentindo dificuldade. Porque às vezes se torna uma bola de neve. Se você não identifica a dificuldade que você está tendo num exercício, você deixa passar e vai lá, entendi mais ou menos, não vai rolar. Não vai aprender, vai ficar com dificuldade em coisa básica, porque progressão aritmética é uma matéria super básica, é uma matéria que a gente vê no começo do primeiro ano, tá? Então, no primeiro ano de ensino médio, né? Então, tem que começar a se ligar, tem que começar a prestar atenção nas coisas básicas, tem que começar a saber fazer conta básica, porque senão, gente, vai ficar difícil a coisa, tá? Vai ficar difícil a coisa. Então, ó, vamos fazer aqui achar a quantidade de termos de elementos. Então, para a gente achar a quantidade de termos, a gente vai usar a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 115, que é o último termo, né? Ó, que eu até coloquei ele aqui, o último termo. O primeiro termo é 3. N menos 1 eu quero descobrir, né? O N aqui. A razão é 8, que eu descobri aqui do lado. Aí aqui eu aplico a distributiva aqui, ó. 8 vezes N dá 8N, 8 vezes menos 1 dá menos 8. Copiei o 3, copiei o 115. Agora é uma equação do primeiro grau isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então eu vou passar o número para um lado, letra para o outro. Deixar a letra desse lado, o número para o outro. Então eu vou passar esse 3 para o lado de cá negativo e passar este menos 8 aqui para o lado de lá positivo. Então vai ficar 115 menos 3 mais 8 igual a 8N. Fazendo essa conta, 115 menos 3 mais 8 dá 120. Copiei o 8N. Agora esse 8 que está multiplicando o N passa dividindo. 120 dividido por 8 dá 15. Então a quantidade de termos aqui é 15. Substituindo aqui na fórmula da soma dos termos, dos N primeiros termos da PA, eu vou ter o N, que é a quantidade de termos, que é o que eu descobri aqui agora, ó, que vale 15. O primeiro termo, que vale 3, né, ó, que eu tirei a informação lá da PA, vale 3. O AN vale 115, né, ó, que é o meu AN tá aqui embaixo, que é o último termo lá, ó, vale 115. E o dividido por 2. 3 mais 115 dá 118. 118 vezes o 15 dá 1.770, que dividido por 2 dá 885, tá? Então, se você pegar, somar os 15 termos dessa PA, vai dar 1.885. Esse próximo aqui, ó, é a mesma coisa. Eu acho primeiro o A1, que vale menos 8. A razão é A2 menos o A1. A2 é menos 5. O A1 é menos 8. Fica 5 menos menos 8. Regra de sinal aqui dá mais. Menos 5 mais 8 dá 3. Então a minha razão é 3. O meu último termo, que é o meu AN, é 22. Eu preciso achar agora a quantidade de termos que tem na minha PA. Então eu vou usar a fórmula do termo geral. O AN, que é o último termo, vale 22, né, ó, lá da PA. O primeiro termo vale menos 8. O N é o que eu quero descobrir, o menos 1 eu copio e a razão eu substituo, que eu já descobri ali, que vale 3. Então ficou 22 menos 8 mais 3N menos 3, equação do primeiro grau, passa os números para o lado de lá. Menos 8 passa positivo, menos 3 passa positivo. Vai ficar 22 mais 8 mais 3, que dá 33, igual a 3N. O 3 que está multiplicando o N passa dividindo. 33 dividido por 3 igual a N, que dá 11. Então, meu N é 11. 11 termos eu tenho nessa PA. Substituindo na fórmula, quantidade de termos é 11. Acabei de descobrir. O primeiro elemento é menos 8, ó, lá da minha PA. Menos 8. O último é 22, que é o meu AN. Fazendo a conta, menos 8 mais 22 dá 14. Copiei o 11, copiei o 2. 11 vezes 14 dá 154, que dividido por 2 dá 77. Então, se você somar todos aqueles termos, somar os 11 termos, né, ó, 11 termos daquela PA ali, a gente vai ter, vai dar 77. Tá bom?